Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver como a entrega de recém-nascidos para a adoção por vontade própria da mãe biológica deixou de ser criminalizada em Minas Gerais. Núcleo de Voluntariado do Tribunal de Justiça de Minas realiza a entrega de cobertores e sacos de dormir. A seleção de jurados para decidir crimes como homicídio e aborto. E o trabalho voluntário desenvolvido no Tribunal de Justiça de Minas, que destinou um caminhão de doações à população de rua. A entrega do filho recém-nascido, antes tipificada como crime pelo Código Penal, foi normalizada após a entrada em vigor da Lei do Marco Nacional da Primeira Infância, em 2016. 3 anos depois, o Tribunal de Justiça de Minas elaborou um programa para conscientizar a sociedade sobre a entrega voluntária de bebês ao judiciário, de forma a garantir o bem-estar dessas crianças. É o programa Entrega Legal. Tempo de cuidado, de descobertas, de brincadeiras, de ensaiar o primeiro parabéns. B, como é carinhosamente chamado por Liliane, que o adotou, foi entregue ainda recém-nascido pela mãe biológica para que fosse colocado à disposição da Vara da Infância e da Juventude para ser adotado. Liliane já estava inscrita no Sistema Nacional de Adoção desde 2015. Já tinha participado de cursos preparatórios e aguardava ansiosamente pelo dia em que ia poder abraçar o filho tão desejado. O encontro dela e do B foi em 2020, quando ele só tinha 14 dias de vida em uma instituição de acolhimento na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu recebi a ligação no dia 29 de junho. Era uma segunda-feira, de manhã cedo, então não era nem 10 horas da manhã. Eu recebi a ligação, aí a assistente social, você está na fila, e, falou, a gente tem uma criança nesse perfil, você tem interesse? E eu, claro! Aí ela falou assim, então tá, eu vou te dar o telefone lá, onde ele está abrigado, e aí você vai me mandar um e-mail confirmando que você tem interesse e vai entrar em contato com o abrigo. Aí ela já ia ligar para o abrigo para eu ir lá. Naquele mesmo dia eu fui no abrigo, e por coincidência é aqui pertinho. Então eu fui no abrigo, aí o meu primeiro encontro com ele foi exatamente no mesmo dia que eu recebi a ligação. Eu recebi ligação de manhã e eu encontrei com ele à tarde. Então, assim, muito pequenininho. Ele tinha 14 dias e é a coisa mais linda e delicada que eu já vi na vida. O programa Entrega Legal foi criado em 2019 pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo como base a Lei do Marco Legal da Primeira Infância. A iniciativa abriu-se um novo caminho para que a gestante ou mãe que não deseja ficar com o filho possa entregá-lo para adoção de forma totalmente sigilosa, sem ser penalizada e com apoio de equipes técnicas tanto da rede de apoio do município quanto do judiciário. Se ela confirmar a entrega do filho, o juiz vai declarar extinto o poder familiar e ela fica intimada que terá mais 10 dias para se arrepender. Ultrapassados esses 10 dias, já estará extinto o poder familiar, a criança será cadastrada no Sistema Nacional da Adoção e encaminhada para adoção. Ou seja, superados esses 10 dias do arrependimento após a confirmação da entrega, não há mais como essa mulher reaver o filho. Durante esse período de utilização do programa Entrega Legal, o Uberlândia atendeu mais ou menos cerca de 30 mães. Dessas 30 mães, aproximadamente 50% se arrependeram. Isso demonstra que, na verdade, elas estavam num momento de dificuldade de assumir uma gravidez não planejada sem apoio da família dessa criança ou da família paterna, da família dessa mulher, e o apoio do sistema de justiça ajudou-a a empoderar-se a fim de exercer a maternagem com consciência. Dados da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais apontam de março de 2020 a abril de 2021. 57 mulheres procuraram o apoio do programa Entrega Legal e 56 delas entregaram os bebês. Após o nascimento do bebê e até a completa tramitação do processo de recolocação dele em uma família substituta, e se não houver interesse da família extensa, ele deve ser levado à instituição de acolhimento. Devido à demanda, foi surgindo várias situações e o lar foi criado especificamente com essa finalidade de abrigar menores em situação de risco. A grande maioria eram deixados na maternidade, e recambiados aqui para o Lar de Marcos. A instituição de acolhimento tem equipes multidisciplinares que realizam um estudo de caso para garantir os direitos e a segurança de cada criança deixada para adoção.
é que quando chega para fazer o estudo do caso, né, a gente vai saber por que a criança chegou no abrigo, se foi negligenciada, se estava no hospital. Quando a gente faz esse estudo, aí sim as técnicas da vara da infância vão informar. Não, essa criança foi entregue pela mãe já para ser adotada. Então, o abrigo tem o papel de acolher essa criança e dar a essa criança segurança. Nós estamos aqui para garantir os direitos dessa criança. É preciso ter um atendimento especializado para que a mãe não recorra às formas clandestinas de negociação do filho e para que a criança não seja vítima de um crime. Que ela não seja vítima de preconceitos, que ela não seja vítima de julgamentos apressados e que ela seja devidamente orientada. O Entrega Legal vem nesse momento para dar esse suporte de forma a garantir tanto os interesses da mãe quanto da criança, evitando adoções ilegais, abortos, abandonos, até mesmo infanticídios. No próximo bloco, os detalhes para quem deseja se inscrever e fazer parte do grupo de jurados que decide os casos de crimes contra a vida. A ideia de ter cidadãos comuns decidindo um júri foi implantada no Brasil no século XIX. Naquela época, só os crimes de imprensa eram decididos nesse formato. Os anos passaram e atualmente o foco está nos crimes contra a vida. Mas para fazer parte do grupo de cidadãos com poder de decidir um julgamento, é preciso cumprir alguns requisitos. Essa mulher, que por segurança não pode ser identificada, é advogada e há 18 anos passou a contribuir de uma outra maneira com o Poder Judiciário. Ela se candidata ao longo desses anos para ser jurada no Tribunal do Júri. A primeira convocação foi em 2003. A gente tenta ser justa, entendeu? Na medida das provas que vão ser apresentadas, aquele negócio todo. E temos uma responsabilidade de tanto, se não colocar uma pessoa inocente também na cadeia, né? Essa outra mulher vai participar do primeiro julgamento como jurada. Ela está empolgada com a nova experiência. Eu já fazia o curso de Direito, né? Hoje em dia eu sou formada, eu sou bacharel, formei ano passado. E eu decidi fazer para aprender um pouco mais sobre como é o Tribunal do Júri, ver como são feitas os julgamentos, tentar um pouco atuar sem ser um pouco da área e aprender mesmo. O Tribunal do Júri foi implantado no Brasil em 1822 por Dom Pedro I. Inicialmente, era só para julgar crimes de imprensa. Atualmente, o Tribunal do Júri julga apenas crimes dolosos que são cometidos contra a vida, como homicídios, aborto, infanticídio e aqueles que induzem ao suicídio. Em Belo Horizonte, 3 tribunais do júri funcionam no Fórum Lafayette. As sessões acontecem ao longo da semana. Cerca de 800 pessoas são cadastradas para compor o conselho de sentença. Antes que a sessão do júri comece, são convocados 25 jurados. Desses, apenas 7 são sorteados para a sessão do dia. Por conta da pandemia, o salão do júri precisou passar por adaptações. Uma delas é que os jurados que ficavam nessa bancada à direita do juiz precisou ser transferido para essas mesas para respeitar a segurança e o distanciamento. Esses 7 comporão o conselho de sentença. Os demais serão dispensados nesse dia. Esses 7, então, participarão do julgamento integralmente para, ao final, através de resposta quesitação, darem a sua decisão sobre o processo. E com base nessa decisão é que o juiz vai declarar o réu inocente ou condenado, e se condenado for, qual a pena a ele será aplicada. Para ser um jurado é preciso ser voluntário, ter mais de 18 anos, pode ser de qualquer raça e gênero e não ter qualquer antecedência criminal. Não aparecendo candidatos, a comarca pode buscar pessoas em instituições como cartórios eleitorais e empresas privadas. Aqueles que desejam trabalhar podem vir se inscrever. É um serviço obrigatório, como é servir o Exército para os homens com mais de 18 anos. É um serviço obrigatório, mas que poderá ser prestado de forma voluntária. Nós recebemos as inscrições e então vamos buscar apenas o número faltantes. Se a gente não tiver inscrição suficiente,
a gente busca na sociedade aquilo necessário para complementar. Em Belo Horizonte, os interessados têm até o dia 31 de agosto para se inscreverem e serem selecionados para atuar nas sessões dos 3 tribunais do júri do Fórum Lafayette. Os jurados são considerados praticantes de serviços relevantes à sociedade. Eles têm preferência em licitações públicas, concursos públicos, né? Quando há um empate, isso é um critério de desempate, né? Eles ficarão à disposição do judiciário durante aquele mês sem qualquer desconto na sua remuneração. Confira os destaques da semana do Judiciário Mineiro. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, participou da ação do chamado Maio Laranja. A iniciativa do Conselho de Pastores do Estado de Minas tem o objetivo de propiciar aos participantes um maior conhecimento sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Que possamos trocar ideias, ensinando e aconselhando uns aos outros, na busca por soluções e ações contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos da Criança, adotada pela Assembleia das Nações Unidas em 20 de novembro de 1959. O evento também contou com a participação do advogado-geral da União, André Mendonça, da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, do secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, do presidente do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais e da Igreja Batista Getsemane, pastor Jorge Linhares, da idealizadora do evento, pastora Daniela Linhares, e da superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG, desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz. O juiz João Rodrigues dos Santos Neto foi convocado para exercer a função de desembargador na 9ª Câmara Civil do Tribunal. O desembargador Márcio Dalmo foi transferido para a 1ª Câmara Civil. O juiz João Rodrigues é natural de Formosa, interior de Goiás. Em 1986, se formou em Direito no Centro Unificado de Brasília e, em 1992, tomou posse como juiz de Direito em Minas Gerais. É um desafio de deixar de ser o juiz solitário que decide sozinho, compor um órgão colegiado e pensar agora na jurisprudência como uma construção coletiva, né? A responsabilidade cresce um pouco, mas também a satisfação, porque não ficarei mais restrito ao território de uma comarca, eu tenho que pensar agora no território das Minas Gerais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais participou do 3º Encontro Ibero-Americano Agenda 2030 no Poder Judiciário. O evento virtual foi realizado pelo Conselho Nacional de Justiça para discutir a implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um compromisso assumido por líderes de 193 países na Organização das Nações Unidas. A equipe da Secretaria Executiva de Planejamento e Qualidade na Gestão Institucional do TJMG apresentou um vídeo com seu plano de ação para a desjudicialização, conforme a orientação da Meta 9. A instituição conseguiu atingir o Objetivo 3, que diz respeito à saúde e bem-estar. O Tribunal de Justiça de Minas acelerou o julgamento de processos relacionados a fornecimento de medicamentos. Agora você confere as notícias apuradas pela equipe da Rádio TJMG. Quem traz as informações é a repórter Flávia Carneiro. Olá, Eduardo. O Núcleo de Rádio do Tribunal de Justiça realizou diversas coberturas durante esta semana. Entre elas, podemos destacar: o prazo para sentenciados se apresentarem à Justiça foi novamente prorrogado em Belo Horizonte. A suspensão na capital mineira é por mais 30 dias, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. A comarca de Salinas, no norte de Minas, promoveu um mutirão para realizar perícias médicas previdenciárias e de interdição. 133 casos foram solucionados durante o esforço concentrado. E o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, recebeu o deputado estadual Mauro Tramonte. Eles falaram sobre a possibilidade de instalação de um novo cartório de registro de imóveis e uma nova vara da infância e da juventude na comarca de Poços de Caldas. Outras notícias do Núcleo de Rádio você acompanha no portal do Tribunal de Justiça, na aba Podcast. Obrigado, Flávia. E daqui a pouco, o Tribunal de Minas envia um caminhão de doações para a população em situação de rua da capital.
Em Belo Horizonte, a união de esforços permitiu ao Tribunal de Justiça concluir um trabalho humanitário. Doações recolhidas pelo Núcleo de Voluntariado do TJMG foram entregues a pessoas necessitadas. E mais do que cobertores para se aquecer durante o outono e o inverno, a população de rua recebeu solidariedade. Os produtos arrecadados foram entregues ao projeto Canto da Rua Emergencial, que acolhe moradores em situação de rua de Belo Horizonte desde o início da pandemia. O presidente do TJMG, o desembargador Gilson Soares Lemes, e a desembargadora Maria Luísa de Marilac, presidente do Núcleo de Voluntariado do Tribunal Mineiro, participaram da entrega das doações. Hoje estamos fazendo aí uma doação de mais de 2.000 cobertores e 3.000 máscaras, que vai acalentar um pouco aí essas pessoas desabrigadas de toda a capital mineira. Nós temos que procurar ser mais solidários, porque, em verdade, aquele que aquece o seu irmão, aquece o próprio coração. Essa mobilização, ela traz uma alegria imensurável, porque demonstra que o inverno não é tão frio quando existe solidariedade. O espaço montado no centro da capital mineira recebe todos os dias cerca de 800 pessoas. E em pouco mais de um ano, mais de 8.000 já foram atendidas e acolhidas. Outras 27 instituições de caridade que ficam na região metropolitana de Belo Horizonte também vão receber os cobertores e sacos de dormir. Realmente o inverno traz para as pessoas um sofrimento maior, né, na medida que eles não têm formas de proteção, né, não tem casa para ficar, não tem lugar protegido para permanecer, então eles têm que se agasalhar de alguma forma. Então, mais uma vez, é importante, né, o tribunal estar trazendo para a população de rua essa possibilidade de maior cuidados. O espaço Canto da Rua Emergencial oferece ainda serviços de higiene pessoal, lavanderia, guarda-volumes, atendimento com profissionais de saúde, faz emissão de documentos, além de distribuir alimentos e até mesmo um espaço veterinário para cuidar dos pets das pessoas em situação de rua. A gente tem visto hoje, principalmente, que a nossa maior companhia são os animais. Em tempo de pandemia, muita gente fica em casa, às vezes morava sozinho, e com um animalzinho é a única companhia, a distração. Muito animal atropelado, sabe? Às vezes o animalzinho não tem coleira, ou comeu a coleira, e aí vai seguir o dono, e aí é atropelado, e aí, muitas vezes a gente não consegue ajudá-los aqui, a gente tem que mandar para o hospital veterinário, hospital público. Em tempos de pandemia, qualquer ajuda é muito bem-vinda para essas pessoas. E aqui pelo menos você consegue conversar, conhecer histórias, pessoas. Você tem o Tribunal de Justiça, né, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público, né, um atendimento bem melhorado, né? E para saber um pouco mais da atuação do Judiciário em causas humanitárias, eu recebo aqui no estúdio o juiz que integra o Núcleo de Voluntariado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sérgio Fernandes. Seja bem-vindo, doutor Sérgio. Muito obrigado. Essa atuação com voluntariado na Justiça Mineira começou desde quando? O Núcleo do Voluntariado ele foi formado em 2016, né? E ele foi baseado, na verdade, em um memorando de entendimento que o Tribunal de Justiça fez com a ONU, né, com a UNV-PNUD, e baseado também num programa um pouco mais antigo, chamado Rua do Respeito, né, que vem desde 2015. Esse programa especificamente, Rua do Respeito, trata de quê? O programa Rua do Respeito, ele trata do fenômeno das pessoas em situação de rua, né? Ele vem de um termo de cooperação técnica com o Ministério Público e Servas, que foi renovado agora em 2020, e exatamente para tratar de forma voluntária também, né, dessa questão, dessa realidade das pessoas em situação de rua. Então, esse núcleo de voluntariado formado dentro do Tribunal de Justiça de Minas não está lidando só com a questão de levar agasalhos para essas pessoas? Não. O voluntariado ele é muito amplo, né? O voluntariado que nós trabalhamos é chamado voluntariado transformador, né? Ou seja, ele além de você fazer a mobilização interna da organização, através da disseminação da cultura do voluntariado, do estímulo ao pertencimento, à inovação, à criatividade, né? Ele também trabalha visando a transformação social, que é uma das missões do próprio Poder Judiciário. Então, ele vai um pouco além, normalmente, em razão da gente também estar vinculado às ODS, né, à Agenda 2030 da ONU, a gente busca muito, ou foca muito nos hipervulneráveis. É possível saber que tipo de ação desperta mais a empatia das pessoas?
Sim, sem dúvida. Uma das fontes do voluntariado, da existência do voluntariado, é exatamente isso, né? Você estimular a solidariedade, né? O que a gente deseja não são só ações caritativas ou ações locais ou ações atomizadas, né? Na verdade, a gente quer que haja uma transformação, participar de uma transformação social, né? Então, essas ações são ações contínuas. Normalmente são ações que vão trabalhar com o outro, né? A gente trabalha não só com os voluntários, não só com uma estrutura, né? Mas a gente trabalha no local, a gente vai conversar com as pessoas, a gente vai ver quais são as necessidades. As pessoas vão ajudar a construir as campanhas que vão ser feitas, né? Então, por isso que é uma situação mais ampla. O senhor disse que até as pessoas vão ajudar a construir essas campanhas. Essa atuação é feita só pelo tribunal ou existe uma parceria, talvez, com outros órgãos? Sempre a gente busca parcerias, porque o voluntariado ele é amplo, né? Ele é inclusivo. A ideia do voluntariado é que a solidariedade seja disseminada. Então, às vezes, nós participamos de campanhas que foram iniciadas por outras entidades, outras organizações. Às vezes são campanhas de nossa iniciativa, nós chamamos outras organizações para nos ajudar e basicamente é isso, é um trabalho com as pessoas, ou seja, um trabalho com os voluntários, um trabalho com a organização e um trabalho com aquelas pessoas que vão ser beneficiadas. Bom, dizendo então que é preciso às vezes buscar voluntários, eu vejo que o voluntariado também é um pouco de um trabalho de convencimento, estimular as pessoas a ajudar o próximo, não é? Sim, e se a gente for pensar, a missão do Poder Judiciário é realizar a justiça, né? A realização da justiça, a gente observar a justiça de forma aristotélica, ela é uma virtude ética, é uma virtude que está vinculada ao outro, né? Então, em razão disso, o judiciário, ele está, dentro do DNA do judiciário, tem a questão humanitária. Então, quando a gente vai fazer o trabalho, né, com esse trabalho com as pessoas em situações de... A gente não está fazendo nada mais, ou com os hipervulneráveis, nada mais do que cumprir nossa missão. Esses índices de doação, de participação, aumentaram com o passar dos anos? Cada ano a gente tem uma participação muito maior de magistrados e servidores. Participação maior também de outras organizações. As campanhas elas estão aumentando em número, né, em horas que são prestados os serviços voluntários. E a gente pode até, né, por exemplo, a campanha do agasalho. A primeira campanha nós fizemos cerca de 5 anos atrás. O que nós conseguimos arrecadar, 20 vezes menos do que a gente conseguiu arrecadar dessa vez, por exemplo. Então, isso é uma questão contínua, né? É uma questão contínua de você inserir na organização, Poder Judiciário, né, Organização do Tribunal de Justiça, essa cultura do voluntariado, essa questão da solidariedade. Dá para dizer o que vem pela frente aí no voluntariado? As campanhas que são feitas periodicamente, são várias as campanhas que nós fazemos aqui, campanhas que são feitas e estímulos de campanhas que são feitas no interior, né, porque o protagonista é o magistrado, o servidor, o beneficiário, né, o beneficiado pela campanha, não é o núcleo. Né? Então, na verdade, a ação deve ser sempre descentralizada para que em cada local as atividades voluntárias, os serviços voluntários que vão nascer, né, na forma criativa de todos nós, elas sejam estimuladas, que essas boas práticas elas sejam discutidas e espalhadas, né? E o núcleo vai apoiar na comunicação, né? A gente está trabalhando hoje com a estrutura da certificação. Na verdade, é uma estrutura da organização reconhecer que o serviço voluntário é relevante, né? Então, está sendo feita essa parte. Tem outras campanhas que a gente está fazendo, outros projetos que envolvem situações de segurança alimentar, de cidadania em áreas hipervulneráveis, também de inclusão de pessoas, por exemplo, pessoas em situação de rua, pessoas em conflito com a lei, pela cultura, né, na estrutura da sociedade. Esses trabalhos estão sendo montados, esses projetos estão sendo montados com parceiros, né, com o Ministério Público, com o Ministério Público do Trabalho, com vários outros parceiros, né? Então, assim, a gente está muito otimista, né, pelos próximos passos ainda este ano. Ótimo, muito bom saber disso. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet.
você pode acompanhar pelo nosso canal. Acesse youtube.com/Justiça em Questão. Para enviar comentários, críticas ou sugestões, escreva um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço para você e até a próxima edição.